Capacidade matrimonial. Historicamente, a capacidade matrimonial varia de época para época e de cultura para cultura, e tem havido medidas discriminatórias, como pureza. O apartheid, a Igreja Católica que proibia o casamento com outras religiões. Modernamente, estas prescrições opõem-se a direitos fundamentais do homem que são hoje nulas. A capacidade matrimonial, que não coincide com a capacidade de celebrar negócios jurídicos de outros ramos de direito, obedece aos fins específicos do casamento e aptidão para casar, revela-se por condições de maturidade física e psíquica, assim como por restrições impostas a pessoas ligadas por vínculos familiares por razões de ordem moral e até de eugênia. São, portanto, necessários os seguintes requisitos. 1. Idade núbil. A maturidade sexual é a condição biológica para a celebração do casamento, assim como há ainda que ter em conta a maturidade psíquica. O art. 24, estabelece que a idade núbil atinge-se aos 18 anos, sendo excepcionalmente permitido o casamento com a idade inferior quando tal se mostrar preferível, sendo necessário autorização do representante ou representante legais do menor, e quando o homem tenha pelo menos 16 anos e a mulher no mínimo 15 anos, sendo assim a menoridade de 18 anos uma incapacidade relativa. No entanto, a lei, por uma questão de preservação do casamento, e em caso de incapacidade matrimonial, não se fere de nulidade absoluta a estes casamentos, permitindo mais tarde a sua convalidação. Quanto ao estado de saúde dos nubentes, o nosso código não faz referência a esse assunto, pelo que não dá que fazer prova de aptidão física para o casamento. 2. Impedimentos matrimoniais são proibições de caráter excepcional. Art. 23. A lei exige legalmente a circunstância negativa de que não se verifiquem em relação aos nubentes quaisquer impedimento matrimonial, ou seja facto jurídico que obstam à realização do casamento, e que podem ser classificados como impedimento dirimentes, absolutos e relativo, que são aqueles que dirimem, destroem os efeitos do casamento, e dos impedimento não dirimentes ou meramente impedientes, são aqueles cuja existência obstam à realização do casamento, mas não afeta a sua validade. Impedimento dirimentes absoluto. 25. Dizem-se absolutos porque impedem a pessoa de se casar com quem quer que seja, e são eles: a demência. Proibição de se casar para dementes funda-se em duas razões: uma que é evitar que alguém que celebre o casamento não tendo a capacidade de discernimento para compreender esse acto e seus efeitos, e a outra impedir que pessoas portadoras de taras psíquicas as vão transmitir à sua descendência. Este tipo de incapacidade abrange não só a interdição decretada por sentença judicial, mas ainda a demência notória. O nosso código proíbe o casamento por demência quando esta seja notória ou no caso de interdição ou inabilitação por anomalia psíquica. Art. 25, NLAL. A. Casamento anterior ou união de facto reconhecida. Este impedimento visa a consagração do princípio da monogamia que deriva do conceito de igualdade de direitos e deveres do homem e da mulher no casamento, assim como o próprio conceito de casamento que se assenta numa plena comunhão entre marido e mulher. 6. Impedimento dirimentes relativo. Art. 26. Embora designados de relativos, estes impedimentos impedem absoluto casamento, dando origem à sua anulabilidade, mas impede unicamente que duas pessoas casarem uma com a outra, mas não impedem que casem com outrem. Parentesco e afinidade em linha recta. Funda-se na intenção contra a prática do incesto, quer o parentesco se estabeleça por laço de sangue ou da adopção. Parentesco colateral de 2 graus. Funda-se igualmente na interdição contra a prática do incesto. A pronúncia do nubente como autor ou cúmplice por homicídio doloso contra o cônjuge do outro enquanto não houver despronúncia absolvição.
Esta regra funda-se em princípio de ordem moral 7, impedimento e impedientes. O nosso Código eliminou a referência a estes impedimentos, embora no entanto, no seu artigo 23, ao referir-se à capacidade matrimonial menciona não só os impedimentos previstos no Código, como ainda aqueles que venham a constar de lei especial, deixando-se assim em aberto a possibilidade de outras leis virem a condicionar o direito de contrair casamento. No Código Civil esses impedimentos impedientes eram os seguintes: prazo internupcial, como espaço de tempo que decorria entre a dissolução, declaração de nulidade ou anulação de um casamento e a data a partir da qual se podia celebrar novo casamento. Este prazo era de 180 dias para homens e 300 dias para a mulher. A razão de ser deste impedimento fundava-se em razões de ordem social, para evitar que uma pessoa casasse logo de seguida após ter terminado um casamento com o outro. Em relação à mulher, invocam-se razões como a incerteza verdadeira paternidade do filho nascido nos 300 dias. O nosso Código estabelece relativamente a este assunto uma presunção relativa de que a paternidade é do marido do casamento celebrado em último lugar. Parentesco em terceiro grau na linha colateral. Este impedimento impedia, por exemplo, um casamento entre tio e sobrinha.